Ok, pessoal, vamos lá então, dar prosseguimento aqui, finalizar aqui nosso conteúdo. E aí a gente vai tirar dúvidas aí do trabalho, caso vocês tenham. Bom, na aula passada a gente começou a falar de árvores balanceadas, né? O que a gente começou a ver. A gente viu o conceito de árvore balanceada, e aí a gente começou a falar de um tipo de árvore balanceada, que é a árvore AVL. Tá? Uma árvore que se baseia no conceito de altura, diferença de altura de subárvore esquerda e direita. Né? Então, a árvore AVL, todo nó possui a diferença entre a altura da subárvore esquerda e direita no máximo igual a 1, em módulo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as árvores AVL vão ter essa diferença igual a -1, 0 ou 1. E aí a gente viu esses exemplos aqui, né? Vimos o conceito de fator de balanceamento, é um conceito aí fundamental, central para o desenvolvimento de uma árvore AVL. E esse conceito ele consiste na diferença entre a altura da subárvore esquerda e direita de um nó. Tá? Só uma observação, alguns livros alguns autores trabalham com esse fator de balanceamento igual à direita, altura da direita menos a altura da esquerda. Tá? Isso na prática não vai ter, né? Tanto na teoria quanto na prática, isso não vai trazer diferenças significativas. Né? Na teoria, nenhuma. Na prática, qual vai ser a diferença? Tudo que eu vou mostrar hoje para vocês, se eu usar a altura da direita menos a esquerda, a representação ela é inversa, ela é o contrário. O que eu testar se é maior, né? Eu testaria então se é maior, se é menor. E se eu testar se é menor, eu vou ter que trocar e testar se é maior. Então, se vocês encontrarem em algum livro o fator de balanceamento definido como direita menos esquerda, o processo que eu vou mostrar aqui é o mesmo, só vai estar invertido, tá certo? E aí mais lá na frente eu volto a falar disso. Mas aqui vamos trabalhar com a altura da esquerda menos a direita. E aí a gente viu que o fator de balanceamento de um nó, ele traz muitas informações para a gente. Por exemplo, o sinal, se ele é positivo é porque a esquerda é maior. Se ele é negativo é porque a direita é maior. Se é igual a 0 é porque as duas subárvores têm a mesma altura. Né? Se o fator de balanceamento é maior do que 1, significa que a árvore da esquerda é maior e está desbalanceando. Se for menor do que -1, ou seja, -2, significa que a árvore da direita é maior e ela que está desbalanceando o nó. Ok? E aí foi isso que a gente viu, fizemos esses exercícios, e aí a gente viu a ocorrência do desbalanceamento de um nó. Quando eu coloco um novo elemento na árvore, aquele elemento ele vai passar por todos os antecessores dele, alterando o fator de balanceamento. Né? Então, isso aí a gente viu na aula passada. Caso vocês não estejam lembrados aí, sugiro revisar, assistir novamente a aula, tá? E aí a gente vai continuar a partir daqui. Então, resumindo, se eu inserir um nó numa subárvore esquerda, essa inserção vai aumentar uma unidade do fator de balanceamento daquele nó. Se eu inserir na subárvore da direita, aquela inserção vai causar a diminuição de uma unidade no fator de balanceamento daquele nó. E a remoção é o contrário. Removeu da esquerda, diminui uma unidade, removeu da direita, aumenta uma unidade. Então, a atualização dos antecessores, né, vai ocorrer de baixo para cima, até
chegar na raiz, ou o fator de balanceamento do antecessor passar para zero. Ou seja, ele passa de 1 para 0 ou de menos 1 para 0. Na hora que ele chega ao zero, você para de atualizar os fatores de balanceamento aí dos antecessores. Ok? Então, foi isso que a gente viu. O que que a gente vai ver agora? Como é que eu vou rebalancear esses nós? Agora que a gente conhece o conceito, a gente vai aprender a rebalancear, ok? Então, pessoal, o que é que vai acontecer aqui? Quando uma inserção ou remoção em um nó alterar o balanceamento da árvore, então você vai precisar fazer uma transformação nessa árvore, tá? Essa transformação, ela tem que ter duas características, ela tem que obedecer duas condições. O percurso em ordem tem que ficar inalterado em relação à árvore desbalanceada. Ou seja, se eu tenho uma árvore desbalanceada e efetuo uma transformação nela, o percurso em ordem tem que ser o mesmo, não pode alterar. Ok? O que é que isso vai garantir? Garante que a minha árvore continua sendo uma árvore de busca. Lembrando que a árvore AVL, ela é uma árvore de busca, de pesquisa. Tá certo? Bom, a segunda condição é que a árvore transformada, ela vai sair de um estado desbalanceado para um estado balanceado. Ou seja, ela vai sair de um estado onde ela não é AVL e vai voltar a ser AVL. Tá certo? Bom, que transformações são essas que a gente vai executar? Essas transformações, elas são baseadas em rotações, tá? O que é uma rotação? É uma alteração que vai alterar o balanceamento de uma árvore e vai manter a sequência do percurso em ordem, tá? Existem, ao todo, 4 tipos de rotações, tá certo? As rotações, elas podem ser para a esquerda e para a direita, e podem ser também simples ou dupla. E aí dá um total de 4 combinações de rotações. Ela pode ser uma rotação para a esquerda simples, para a direita simples, para a esquerda dupla e para a direita dupla, tá? Então é a combinação desses dois tipos de rotação. Vamos ver cada uma delas, como é que vai funcionar aí. A rotação esquerda simples, né? Como é que seria uma rotação para a esquerda simples? Nesse tipo de rotação, o que que vai acontecer? Observem que eu tenho aqui a minha árvore, 6, 8, 9. Se a gente colocar aqui os fatores de balanceamento, que a gente aprendeu aí na aula passada, eu vou ter que o fator de balanceamento do 9 é 0, do 8 é menos 1, e do 6 é menos 2. Ou seja, 6 é um nó que está desbalanceado. Então, o que é que eu vou fazer? Observem que essa árvore, o percurso em ordem dela é 6, 8 e 9. Tá? Numa rotação para a esquerda simples, o nó que está desbalanceado, ele vai rodar, vai girar para o lado esquerdo e vai acabar chegando aqui. Tá? É como se eu pegasse esse nó aqui, ó, e fizesse isso. Eu vou rodar para o lado esquerdo e vou colocar aqui embaixo como filho do 8. Ok? Então eu vou ter esse estado aqui, ó. Ela saiu de uma situação de desbalanceamento e acabou numa situação de balanceamento. Se a gente for olhar os fatores de balanceamento,
agora são 0, 0 e 0. Ok? E se eu olhar para o percurso em ordem dessa árvore, continua 6, 8 e 9. Então, depois dessa rotação, a árvore da esquerda ficou balanceada e o percurso em ordem permaneceu o mesmo. Ok? Bom, o outro tipo de rotação seria uma rotação simples à direita, tá? Que ela é simétrica à rotação da esquerda, tá? Vamos ver aqui um exemplo de cada um. Vou pegar esse exemplo aqui da rotação simples para a esquerda. Aí depois a gente faz o exemplo da direita. Nesse caso aqui, pessoal, vamos analisar essa árvore, os fatores de balanceamento. Esse aqui é menos 1. Esse daqui é 0. 0. Menos 1. Menos 2. Então agora eu tenho que a minha árvore, ela está desbalanceada. O nó que está desbalanceado aqui é o 32. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou girar a minha árvore para a esquerda, uma rotação simples, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só copiar aqui a árvore original. Pronto, vamos botar de novo aqui os fatores de balanceamento. 0, 0 e 0. Menos 1. Menos 1. Menos 2. Então agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rotação para a esquerda simples, do nó que está desbalanceado aqui no caso, que é o 32. Essa rotação que eu vou fazer no 32 vai levar junto o filho dele. Então, quando eu fizer a rotação no 32, o filho dele vai junto. E aí eu vou colocar o 32, vou rodar o 32 aqui para a esquerda, né? E o 32 ele vai acabar sendo filho do 35. Só que o 35 já tem um filho, que é o 33. Então esse filho do 35 vai passar a ser filho do 32 e o 32 ocupa o lugar do 33. Então a gente vai ter essa situação aqui. Pronto. Então agora a minha árvore está nessa situação. Observe que o 32 saiu daqui, rodou à esquerda e ficou aqui. Agora eu vou ter a minha árvore com os seguintes fatores de balanceamento: 0, 0, 0, 0, 0 e menos 1. Ou seja, a minha árvore saiu
de uma situação de desbalanceamento para uma situação de balanceamento. Se eu percorrer a árvore aqui antes, se eu percorrê-la em ordem, eu vou gerar 31, 32, 33, 35, 36, 38. Se eu percorrer essa outra árvore aqui em ordem, eu vou gerar a mesma sequência. 31, 32, 33, 35, 36, 38. Então agora a minha árvore, ela está balanceada, ok? Então o processo da rotação à esquerda vai justamente fazer isso daí. Esse é o passo a passo. Ok? E aí no final vamos ter aqui a árvore balanceada. Bom, a rotação simples para a direita, ela é simétrica, é do jeito que a rotação esquerda faz, só que ela é simétrica, ela vai para o lado contrário, né? E os passos para realizar são aplicados da mesma forma, só que totalmente simétrico. Ok? Como assim? Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma árvore que tem esses seguintes fatores de balanceamento. Temos aqui o 0, temos aqui 1, 1 e 2. Então, o nó que está desbalanceado aí é o 50. O fator de balanceamento dele é 2. O que é que eu vou fazer? Eu vou girar o 50 para a direita. Tá? Vamos usar aquela mesma lógica lá. Então, esqueci de copiar a árvore. Não tem nada não. Copiou agora. Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui o balanceamento dela, as rotações, né? Para que a minha árvore volte a ficar balanceada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o nó 50 e vou rodá-lo à direita, fazendo uma rotação simples. O que é que vai acontecer? Quando eu girar o 50, o 70 vai junto. O 50 vai rodar aqui à direita. E o 70 vai acompanhar. O 70 vai junto. Tá? E aí o 50 vai virar filho do 20. Só que o 20 tem um filho, que é o 30. Então esse filho aí do 20 vai passar a ser filho do 50 e o 50 passa a ser filho do 20. Então agora a gente vai ter essa situação aqui. E os fatores de balanceamento agora vão ser 0, 0, 0, 0, 0 e 1. E aí a minha árvore saiu de uma situação de desbalanceamento para uma situação de balanceamento. Ok? Então observem que é a mesma coisa que a esquerda, só que é para o lado oposto. Então os passos, você vai rodar o nó que está desbalanceado, né? E aí você vai fazê-lo filho do filho dele. Né? O 50 é pai do 20, então ele agora vai ser filho do 20. E o filho do 20 que havia aqui passa a ser filho agora do 50. Então a gente tem aí essas duas rotações simples, para a esquerda e para a direita.
tá? Só que cada rotação dessa, para a esquerda e para a direita, ela pode ser dupla ou simples, tá? Então, nesse momento, a gente tem duas rotações. Aí vem a pergunta aqui, antes de eu passar para frente. Dado uma árvore, como é que eu sei que ela vai rodar para a esquerda ou para a direita? Né? Vem aí essa primeira pergunta. A gente precisa identificar. Eu já sei fazer a rotação. Agora, como é que eu sei que eu vou rodar para a esquerda? Como é que eu sei que eu vou rodar para a direita? Tá certo? Guarda aí essa pergunta. Bom, agora que eu sei rodar para a esquerda e para a direita, eu posso fazer uma rotação simples ou dupla. O que a gente fez até agora foi uma rotação simples. Eu vou mostrar agora como fazer uma rotação dupla. Tá certo? Quais são os passos? Para rodar um nó duplamente para a esquerda, primeiro eu faço uma rotação simples para a direita, depois eu faço uma rotação simples para a esquerda. Então, recapitulando, primeiro eu quero fazer uma rotação dupla para a esquerda, primeiro eu vou para o lado oposto, para a direita, rodo simples e depois eu faço a rotação para a esquerda simples. E aí eu vou conseguir balancear a minha árvore. Vamos pegar aqui um exemplo. Esse exemplo aqui, os fatores de balanceamento, são esses aqui. 0, 0, 0, 1, 1 e menos 2. A minha árvore aqui está desbalanceada. O nó que está desbalanceando aqui é o 50. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma rotação dupla para a esquerda. Lembrando que a rotação dupla para a esquerda, o que é uma rotação dupla para a esquerda? O que é uma rotação dupla para a esquerda? A rotação dupla para a esquerda é uma rotação simples para a direita, seguida de uma rotação simples para a esquerda. Ok? Então, a rotação dupla são duas rotações simples. Uma primeiro para a direita e a outra que é para a esquerda. Só que aí tem só um detalhe agora. Essa primeira rotação aqui vai ser no filho do nó desbalanceado. Ok? Vai ser no filho esquerdo. Aí a segunda rotação, aí essa daqui é que vai ser no nó desbalanceado. Tá? Então vamos lá, vamos aplicar aqui para a gente ver. Primeira rotação vai ser uma rotação simples para a direita. Primeira rotação
vai ser uma rotação simples para a direita. Então eu vou pegar, só que não vai ser no nó desbalanceado, vai ser no filho dele, tá? A rotação, a rotação simples para a direita vai ser no filho desse nó aqui, tá? Que nó? Do nó direito, do filho direito. Então vou aqui no 80 e vou fazer uma rotação simples para a direita no 80. Então o que é que vai acontecer? O 80 vai rodar à direita. E aí eu vou ter a minha árvore assim. Então a primeira rotação vai deixar minha árvore desse jeito aqui. Essa rotação, lembrando, daqui para cá, eu apliquei uma rotação simples para a direita. Agora eu vou fazer a segunda rotação, que vai ser uma rotação simples para a esquerda. Vou só abrir aqui mais espaço. Só para a gente. Pronto. Agora, fazer a outra rotação. Essa outra rotação vai ser uma rotação simples para a esquerda. Essa sim vai ser no nó desbalanceado, que o nó desbalanceado é o 50. Então agora eu vou pegar o 50 e vou fazer a rotação simples para a esquerda. E aí o 50 vai pegar o 60 como filho e vai terminar como filho do 70. E os fatores de balanceamento agora são 0, 0, 0, 0, 0 e -1. E aí a minha árvore, ela está balanceada. Então, nesse caso aqui, a minha árvore começou desbalanceada, apliquei uma rotação dupla para a esquerda, que consiste numa rotação simples para a direita, só que aí nessa primeira rotação eu vou rodar o filho direito, e aí depois eu faço uma rotação simples para a esquerda. Aí na segunda rotação é que eu vou rodar o nó desbalanceado. E aí eu chego aqui nessa situação. Então observem que no final
dessa transformação, né, eu tenho a minha árvore balanceada. E o percurso em ordem continua o mesmo. Ele não vai alterar. Aqui na esquerda eu tenho 20, 50, 60, 70, 80, 90. E agora no final eu tenho 20, 50, 60, 70, 80, 90. É exatamente o mesmo percurso. Ok? Finalmente, a rotação direita dupla, né? Ou rotação dupla para a direita. Ela é exatamente, né? Segue exatamente o mesmo princípio da rotação esquerda dupla, só que ela é simétrica. Ela é feita totalmente o oposto, ao contrário. Eu vou efetuar uma rotação simples para a esquerda primeiro, e depois é que eu faço uma rotação simples para a direita. Tá? Vamos ver aqui esse exemplo. Como é que ficaria essa rotação nesse caso aqui? Vamos lá, só preparar aqui a rotação para a direita dupla. Ela é o quê? Ela é uma rotação para a direita dupla. Ela é uma rotação simples, primeiro para a esquerda e depois uma rotação simples para a direita. Primeiro eu vou para o lado oposto, depois eu vou para o lado que eu realmente preciso ir. E do mesmo jeito, a primeira rotação não é no nó desbalanceado, vai ser no filho. A segunda rotação é que é no nó desbalanceado. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui, aplicar isso daqui no exemplo. Os fatores de balanceamento aqui dessa árvore são 0, 0, 0, menos 1 e 2. Então, o nó 50 está desbalanceado. Então, vou fazer aqui uma rotação dupla para a direita. Como é que é a rotação dupla para a direita? A rotação dupla para a direita, ela vai ser primeiro uma rotação simples para a esquerda. Primeiro eu vou pegar o filho esquerdo, ainda não é no nó desbalanceado, vou lá no filho esquerdo e vou fazer uma rotação simples para a esquerda, tá? Então vou pegar o filho esquerdo e vou fazer uma rotação simples dele para a esquerda. O que é que vai acontecer? O filho esquerdo é o 20. Se eu fizer uma rotação dupla para a esquerda, uma rotação simples à esquerda, desculpa, do 20, o 20 vai ocupar o lugar do 30 e o 30 fica sendo filho do 20, né? Então a gente vai ter isso daqui. Beleza. 20 ficou filho do 40. E agora o 40 é que é o filho do 50.
Então, observem que nessa primeira rotação, a minha árvore às vezes até piora, né? Fica até de um jeito mais macabro, sinistro. Ela piora, né, às vezes, em relação à minha árvore original. Só que agora vem o desfecho aí da história. Agora eu vou executar a rotação simples para a direita, que é a rotação que vai deixar tudo como tem que ser. Então agora a rotação, desculpa, essa primeira rotação aqui é para a esquerda, direita. Então agora nessa segunda rotação, que vai ser no nó desbalanceado, né? O nó 50 é o nó que está desbalanceado. Então nessa rotação, o 50 vai girar, vai rodar para a direita. E aí o 50 vai ficar aqui como filho do 20, ou como filho do 40. E aí agora, os fatores de balanceamento vão ser 0, 0, 0, 0, -1 e 0. Ou seja, árvore balanceada. Ok? Então, com isso aqui, a gente completou o processo aí de balanceamento dessa árvore. Tá? Então, a árvore direita, rotação dupla para a direita, é uma rotação simples para a esquerda e uma rotação simples para a direita depois. Tá? Bom, agora que a gente sabe como fazer as rotações, a gente precisa entender quando fazer as rotações. Que aí é aquela pergunta que eu pedi para vocês gravarem aí. Então, quando é que eu vou fazer uma rotação? Bom, quando uma árvore ou subárvore tem um fator de balanceamento igual a 2, o que é que isso significa? Significa o seguinte, nesse caso aqui, o fator de balanceamento dessa árvore, ó, desse nó, 0, 1 e 2. Nesse caso aqui, o fator de balanceamento é 2. O que é que significa ter um fator igual a 2? Significa o seguinte, que o nó está desbalanceado e que a árvore, a subárvore maior dele é a subárvore da esquerda. Por que a subárvore da esquerda é a maior? Porque o meu fator de balanceamento deu positivo. Né? Já que eu estou calculando subárvore, altura da subárvore esquerda menos a altura da subárvore direita, se essa conta der positiva, é porque a esquerda era maior. Bom, se a esquerda é maior, significa o quê? Que eu vou rodar minha árvore para o lado oposto, para ver se eu equilibro, né, a disposição aí dos nós. Então, se eu estou maior do lado esquerdo, eu vou rodar para o lado direito. Ok? Então, isso daqui já é uma consequência direta aí dessa análise do fator de balanceamento. Bom, por outro lado, se o fator de balanceamento é -2, o que é que significa? Se ele é -2, significa o contrário. Significa que a altura da subárvore direita é maior. E se a altura da subárvore direita é maior,
significa que eu tenho que rodar a minha árvore para o lado esquerdo, para que eu consiga distribuir a minha árvore, os nós da minha árvore. Então, nesse momento, a gente já sabe quando que eu tenho que ir para a esquerda e quando que eu tenho que ir para a direita. Ok? Até aí tudo bem? Até aqui, alguma pergunta? Tranquilo, né? Beleza. Então, até aqui, eu já sei quando que eu vou fazer as rotações. Agora vem a pergunta número 2. Quando que a rotação é dupla e quando que a rotação é simples? Né? Bom, aí aqui é o seguinte. Vamos entender aqui esse contexto. Vamos olhar para cá, para essa árvore. Fator de balanceamento é 0, 0, 0, 1, menos 1 e 2. O nó que está desbalanceado aqui é o 2. 2 é positivo, então sei que a minha subárvore esquerda é maior. Então sei que eu vou ter que fazer rotação para a direita. Ok. Então, eu tenho que fazer rotação para a direita. Isso aí eu já sei. Mas eu vou fazer rotação simples ou rotação dupla? Bom, para tomar essa decisão, eu vou ter que olhar o fator de balanceamento do filho esquerdo. Tá? A minha árvore maior é a esquerda, então eu vou olhar o fator de balanceamento do filho esquerdo. Se o fator de balanceamento do filho esquerdo é maior ou igual a zero, ou seja, tem o mesmo sinal que o fator de balanceamento dele, do pai, é positivo também, aí eu vou fazer uma rotação simples. Então, se o sinal do fator de balanceamento do filho esquerdo for o mesmo, se for positivo, então eu vou fazer uma rotação simples. Significa que a subárvore da esquerda do meu filho é maior também. Aí, nesse caso, a minha rotação é simples. Ela resolve. Agora, se o fator de balanceamento do meu filho esquerdo for menor do que zero, ou seja, tem um sinal contrário, então a minha rotação vai ser dupla. Então vamos voltar aqui para esse caso aqui. O fator de balanceamento desse meu nó é 2, positivo. Então eu sei que a árvore esquerda é maior. O filho esquerdo tem fator de balanceamento menos 1, negativo, sinal oposto. Então, como o sinal é contrário, eu vou fazer uma rotação dupla para o lado direito. Tá? Então, a primeira informação do fator de balanceamento me disse que era para o lado direito, porque é positivo. Aí a informação do filho, tem um sinal contrário, vai me dizer que essa rotação é dupla. Ok? Bom, e se o fator de balanceamento é menos 2, é negativo, né? O que é que vai acontecer? Vamos pegar aqui. Eu não tenho um exemplo aqui. Mas vamos lá. Se o fator de balanceamento for menos 2, aí eu vou fazer o teste contrário. Como assim? Se a subárvore direita, né, se é dar menos 2, significa
que a árvore direita é maior. Então, eu vou olhar o fator de balanceamento do filho direito. Se ele tiver o mesmo sinal, ou seja, o fator de balanceamento do filho direito é menor ou igual a zero. Então, se ele tem o mesmo sinal, a rotação é simples. E se ele tiver sinal contrário, ou seja, o fator de balanceamento é maior que zero, a rotação é dupla. Ok? Então, o procedimento vai ser esse. Tá? Resumindo, o que a gente tem aqui? A gente sabe o seguinte: se o fator de balanceamento do nó é igual a 2, né? Se o fator de balanceamento do nó é igual a 2, significa que eu vou fazer o quê? Fazer rotação para a direita. O fator é 2, é porque a esquerda é maior. Então, eu vou fazer a rotação para a direita. Tá? Se o fator de balanceamento é menos 2, então eu sei que a minha subárvore direita é maior. Então, nesse caso, eu vou fazer a rotação para a esquerda. Então, já sei para qual dos lados eu vou girar. Agora, como é que eu vou saber que é simples ou dupla? Bom, aí eu vou precisar saber o fator de balanceamento do filho. Tá? Então, vamos lá. Se eu vou girar para a direita, é porque o lado esquerdo está maior. Então, eu vou olhar o fator de balanceamento do filho esquerdo. Então, se o fator de balanceamento do filho esquerdo tiver o mesmo sinal do pai, ou seja, é maior ou igual a zero, a minha rotação vai ser uma rotação para a direita simples, porque tem o mesmo sinal. Se não for menor do que zero, maior ou igual a zero, é porque é menor do que zero. Então tem um sinal oposto. Então a rotação é para a direita dupla. Agora, se o fator de balanceamento for menos 2, ou seja, a minha subárvore da direita é maior, então eu sei que eu tenho que ir para o lado esquerdo. Então eu vou olhar o fator de balanceamento do meu filho direito, né? Da subárvore que é maior lá. Então eu vou fazer o quê? Se o fator de balanceamento do filho direito tiver o mesmo sinal do pai, ou seja, é menor ou igual a zero, então a minha rotação para a esquerda é simples, ou seja, rotação para a esquerda simples. Agora, se tiver sinal oposto,
A rotação é para a esquerda dupla. Ok? Então, esse aqui é o algoritmo para fazer o balanceamento. Tá? Isso é o que precisa ser verificado para decidir se eu devo balancear, para que lado eu devo balancear e que tipo vai ser, se é simples ou dupla. Lembrando que a rotação dupla para a direita é uma rotação simples para a esquerda primeiro e depois uma rotação simples para a direita. E a rotação dupla para a esquerda primeiro é uma rotação simples para a direita e depois é que eu vou fazer uma rotação simples para a esquerda. Ok? E lembrando também que a primeira rotação é no filho, né? Primeiro aqui eu rodo o filho esquerdo e depois eu rodo o nó desbalanceado. Aí aqui eu rodo o filho direito e aqui eu rodo o nó desbalanceado. Ok? Pronto. Então esse aqui vai ser o algoritmo que vocês, né? Esse é o algoritmo que vocês precisam para balancear a árvore. E aí como é que vocês vão fazer isso daqui? Quando vocês inserirem um elemento, vocês vão fazer o quê? Percorre a árvore até achar o ponto de inserção, né? Já está fazendo isso, e insere um novo elemento. Pronto. Então, se a gente olhar aqui no nosso código, vamos para a nossa implementação aqui. Vamos fazer aqui o adicionar. Eu não vou implementar, eu vou dar aqui o direcionamento para que vocês mesmos implementem aí como exercício, tá? Percorre a árvore aqui e adiciona, né, no ponto de inserção. Pronto. Então aqui ele já está, até aqui ele já está fazendo isso, né? Bom, o que é que vai acontecer? Depois que eu inserir o elemento, eu vou verificar se a minha árvore está desbalanceada. Se ela estiver desbalanceada, eu faço o balanceamento. Ou seja, esse terceiro ponto aqui vai ser isso daqui. Então vocês vão criar um método que vai fazer um balanceamento da árvore. Ele verifica se naquele momento o nó está desbalanceado. Se tiver, você já faz o balanceamento. E aí você vai fazer a chamada. Verifica e realiza balanceamento. Tá? E aí é claro, né, não preciso nem dizer que o nó da árvore agora vai ter um atributo que vai ser o fator de balanceamento, né? Fator de balanceamento fundamental para esse processo. E toda vez que eu insiro um novo nó, como esse nó vai ser uma folha, ele já começa com o fator de balanceamento zero. Ok? E aí esse fator de balanceamento, ele vai ser alterado, né? Ele vai ser atualizado toda vez que eu adiciono um elemento, né? Então a gente viu que se eu adiciono do lado esquerdo, né, adicionei o elemento do lado esquerdo, o que é que vai acontecer com o fator de balanceamento desse nó raiz aqui?
Se eu adiciono do lado esquerdo, o fator de balanceamento incrementa. Se eu adiciono do lado direito, o fator de balanceamento decrementa. E aí ele vai fazendo isso. Ok? Pronto. E aí ele vai atualizando o fator de balanceamento, né? Aí logo depois que você atualiza o fator, é que você checa, né? Você faz essa verificação aí. Se o nó desbalanceou ou não, tá? E aí se o nó tiver desbalanceado, o que aconteceu? Essa verificação aqui, na verdade, é aqui não. Essa verificação é logo depois que eu insiro, né? Eu adicionei, atualizo o FB, e aí eu verifico se aquele fator de balanceamento se aquele fator de balanceamento é aqui mesmo. Ele vai sair daqui do if e vai cair aqui. Eu atualizo o fator e aqui eu verifico, né? Verifico o fator de balanceamento e realizo o balanceamento do nó. Então, nesse momento, o FB vai estar atualizado. E aí você checa se o FB é 2 ou é menos 2. Se for, você vai fazer a rotação simples ou dupla conforme o FB do filho, direito ou esquerdo. Ok? Então o ponto central vai ser isso aqui. E a remoção? A remoção é do mesmo jeito. Eu percorro a árvore, removo o elemento, atualizando o fator de balanceamento, né? Se eu removo do lado esquerdo, eu diminuo uma unidade, o fator. Se eu removo do lado direito, eu incremento uma unidade. Aí no final aqui eu balanceio a árvore, faço o balanceamento. Vou usar o mesmo método, é só chamar o mesmo método de verificação e balanceamento. Ok? Então, lembrando que o que é que vai acontecer? Nesse exemplo aqui, se eu quiser, eu tenho essa árvore aqui que é a VL. Se eu quiser adicionar esses elementos, 3, 33, 11, 9, o que é que vai acontecer? Eu primeiro adiciono o elemento e verifico se a árvore ficou AVL. Se ela não estiver balanceada, eu balanceio. Só então é que eu vou inserir o 33, tá? Então você não vai fazer o seguinte. Eu já vi várias pessoas cometendo esse erro aqui. Já vi várias pessoas cometendo esse erro. Eu tenho aqui a minha árvore AVL. Aí a pessoa faz isso daqui. Coloca o 3 na árvore. Aí o 3 entra bem aqui. Aí depois coloca o 11 ou 33 ao 33 ficaria bem aqui. À esquerda do 35. Bem aqui à esquerda do 35. Aí depois coloca o 11. Já vi gente até querendo fazer isso na prova do ENAD, inclusive, né? Aí coloca aqui o 11, ó, filho do 12. E depois vai colocar o 9.
como filho do 5 aqui, filho esquerdo do 5. Pronto. Aí a árvore ficou desse jeito aqui. Aí depois que o cara colocou os elementos na árvore, o que é que ele vai fazer? Aí ele vai atualizar os fatores de balanceamento e aí depois vai querer aplicar as rotações. Não. Isso não funciona. Isso não é assim que o algoritmo funciona. Tá certo? Isso é totalmente errado. Se você tem vários elementos para inserir na árvore, qual é o processo? Você insere o elemento, aí primeiro você vai ter aqui a tua árvore com os fatores, né? Já todos calculados. Essa árvore estava assim. Aí você inseriu o 3. Fator de balanceamento do 3 é zero. Então o fator do 3 é zero. Aí como o 3 ele passou por esse caminho aqui, ó, ele foi inserido à esquerda do 40, à esquerda do 30, à esquerda do 10, à esquerda do 5, à esquerda do 3. Então esses fatores de balanceamento aqui vão aumentar, vão ser alterados, né? Então, o fator de balanceamento do 5 vai passar para 1, ele vai aumentar 1. O fator de balanceamento do 10 vai passar para 1, ele aumenta 1. O fator de balanceamento do 30 passa para 2, né? Vai aumentar. E o fator de balanceamento do 40 vai passar para 2 também. Aí, nesse caso, onde é que eu vou fazer o balanceamento? É no 30 ou no 40? Você vai fazer sempre no nó mais baixo, mais próximo das folhas. Ou seja, eu vou balancear o 30, tá certo? Eu vou fazer o balanceamento do 30, não é no 40. Então, você inseriu o 3 saiu alterando esses fatores aqui, né? Então, o fator do 30 é 2. Então, eu vou fazer o balanceamento aqui. Então, agora você aplica o algoritmo. O fator do 30 é 2. Então, é positivo. Eu vou fazer uma rotação para a direita. Simples ou dupla? Como o sinal do filo esquerdo é positivo também, então a rotação é simples. Então, o que é que vai acontecer? O 30 vai girar aqui à esquerda do 10. E aí o 30 vai acabar ficando como filho do 10. E o 10 assume aqui a posição. Pronto. Aí nós vamos ter essa árvore agora dessa maneira.
0, 0, 0, 1, 0 e 1. E aí a minha árvore está balanceada agora. Ok? Pronto. Então eu inseri o 3, desbalanceou a árvore, aplico o algoritmo para balancear e ela volta a ficar balanceada. Agora sim, a minha árvore novamente balanceada é que eu tenho condição de inserir o próximo elemento, que é o 33. E aí, quando eu inserir o 33, ele vai entrar aqui como filho do 35. Filho esquerdo do 35. Aí o fator de balanceamento do 33 é 0. O fator de balanceamento do 35 passa para 1, vai ser alterado. Vai somar uma unidade. O fator de balanceamento do 30, como o 33 entrou à direita do 30, então o fator de balanceamento do 30 vai diminuir uma unidade. Fator de balanceamento do 10, como o 33 entrou à direita do 10, diminui uma unidade. E como o 33 entrou à esquerda do 40, ele vai aumentar uma unidade. Aí agora o fator de balanceamento do 40 é 2. Então ele saiu alterando esses fatores aqui, ó. E aí o 40 está desbalanceado. Então agora eu vou balancear a minha árvore antes de inserir o 11. Quando a minha árvore voltar a ficar balanceada é que eu vou inserir o 11. Aí qual vai ser aqui a rotação que eu vou fazer? Como o fator do 40 é 2, é positivo, significa que eu vou rodar para a direita. A árvore esquerda é maior, então eu rodo para a direita. Vai ser para a direita simples ou dupla? Bom, o filho esquerdo tem fator menos 1, sinal contrário. Então a minha rotação é dupla. Então eu vou fazer a minha rotação dupla. E aí você aplica a rotação dupla aqui. Quando a árvore estiver balanceada, aí você insere o 11. E aí o processo vai seguindo o rumo. Do mesmo jeito, a remoção. Então essa árvore eu não vou sair removendo os elementos e depois atualizar os fatores e ver se a árvore ficou balanceada. Não. Remove o 22, verifica se a árvore está balanceada. Se não estiver, você faz o balanceamento. Aí quando a árvore está balanceada é que eu vou remover o 31. Aí remove o 31, verifica balanceamento. Remove o 12, verifica. E vai fazendo isso, né, após a remoção de cada elemento. Ok? Beleza, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Joia. Bom, então é isso. Então, finalizamos aqui nosso conteúdo, árvores balanceadas, árvores AVL balanceada. E aí agora está com vocês, tá? Implementem aí essa árvore AVL, fazer esse balanceamento, tá bom? Façam o trabalho. Tem lá a lista do URI também liberada. E aí qualquer dúvida, estou à disposição. Com relação ao trabalho, a partir da próxima semana, a nossa aula vai ser só para tirar dúvida e quem tiver finalizado o trabalho, trazer para mim para fazer a apresentação.
Aí apresentou, ficou de férias. Beleza? Então as apresentações vão ser na próxima semana, né? Dia 7, dia 9 e dia 14. Tá? Vocês podem fazer apresentação em qualquer um desses dias aí. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bom final de semana e até terça-feira. Tchau, tchau. Valeu, Gilson. Valeu.